Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, Ser Estoico, Eterno Aprendiz, do autor Ward Farnsworth, que é um advogado. Vou falar sobre ele primeiro, mas já vou adiantar. Foi um dos melhores livros de desenvolvimento pessoal que eu li em 2021. É um livro excelente sobre filosofia estoica para ser colocada em prática. Daqui a pouco eu falo mais sobre o livro, que é maravilhoso, né? Muito bonito, capa dura. Aqui as folhas têm essa parte aqui azul, tem um cheiro muito bom. É um livro sensacional, um absurdo de livro. Mas vamos lá. Primeiro, quem foi o autor? Quem foi o Ward Farnsworth? Ele nasceu em 1967, então tem 55 anos, e é advogado. Doutor em Direito, doutor de verdade, ele fez doutorado em Direito e é um escritor norte-americano, e professor também. Hoje em dia, ele é reitor da Faculdade de Direito do Texas e escreve livros sobre filosofia, direito, retórica e até sobre xadrez. Esse livro foi publicado, então, no Brasil em 2021. Ele tem 368 páginas. E é dividido em 13 capítulos. É um livro, como eu já disse, muito bonito, capa dura, muito caprichado, cheio de ilustrações muito bonitas, olha só. É um livro, então, que vale muito a pena, pessoal. Ele é até relativamente caro, é próximo de R$70, se não me engano. Mas vale a pena, é muito bacana. E olha a quantidade de marcações que eu fiz, né, para vocês verem como que esse livro foi importante e é importante para mim. Inclusive eu estou relendo ele sempre, por isso que está o marcador aqui, ó. Esse marcador já vem com ele, é um livro de cabeceira meu, e vem isso aqui também, ó, para você também pode usar, vem junto com o livro, tá bom? Então o livro é excelente, maravilhoso, e é sobre sabedoria estoica, ensinamentos do estoicismo para você colocar em prática na sua vida. Então, gente, é um livro sobre a natureza humana e sobre como viver a vida. São recomendações dos estoicos, que eram filósofos e psicólogos extremamente práticos, que nos dão soluções para os problemas cotidianos, para as nossas irracionalidades cotidianas. Então, os ensinamentos estoicos, eles nos ajudam a minimizar as nossas irracionalidades, que geralmente são as coisas que nos trazem problemas. Muitos dos comportamentos irracionais que trazem problemas para as nossas vidas. Então, os estoicos trazem recomendações extremamente eficazes para você minimizar os seus comportamentos irracionais. E o autor também fala sobre a história do estoicismo, começando desde Zenão de Cítio, que era um filósofo que fundou o estoicismo em 4 a.C., e ele dava aula num pórtico em Atenas. Então, claro, fala dos filósofos estoicos conhecidos, mas o autor também fala de outros filósofos, como Montaigne e Schopenhauer, que adotaram algumas ideias estoicas e que colocavam em prática na vida deles. Então, fala de todos os estoicos, dos mais famosos, Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, mas adiciona outros pensadores de outras épocas, né, que eu falei o Montaigne e o Schopenhauer, que adotaram algumas ideias estoicas. Eu nunca tinha visto isso em nenhum livro sobre estoicismo. E eu gostei bastante dessa abordagem desse autor. Achei muito legal mesmo. Esse livro, então, é diferente por 3 razões. Primeiro, o autor organiza as ideias dos estoicos de forma lógica, começando pelos princípios fundamentais e depois mostrando como esses princípios fundamentais podem ser aplicados. Segundo, ele também faz uma comparação entre os pontos de vista dos diferentes filósofos estoicos, mostrando as convergências e as divergências. É como se ele estivessem colocando os estoicos para conversar entre eles. E o terceiro ponto é que ele coloca citações originais dos próprios estoicos. Ele cita, por exemplo, um parágrafo de Sêneca e embaixo ele comenta o significado daquele parágrafo. Claro, o parágrafo traduzido. Então ele coloca o parágrafo original de cada filósofo estoico
traduzido e comenta com muita clareza, muita didática, o significado daquele parágrafo que ele colocou. Então ele faz isso em diversas partes do livro, isso é bem legal também. É um livro também que nos instrui sobre como devemos agir em diversas circunstâncias do cotidiano e qual o significado de uma vida boa. Na maioria dos capítulos, o autor fala de alguma irracionalidade humana específica e mostra como podemos minimizar essa irracionalidade. Como que a gente pode ter mais autocontrole? Você pode treinar o seu autocontrole? Sim. Então, os estoicos eles já usavam investigações, eles já investigavam o comportamento da mente e percebiam que quando você presta mais atenção nas coisas que você faz, quando você é mais lento e mais racional no seu julgamento, você tende a fazer menos bobagens. Então, uma das coisas sensacionais da filosofia estoica é minimizar a irracionalidade humana. Não tem jeito de eliminar. Você pode mirar, como um ideal. Eu quero ter todos os comportamentos racionais. Claro, isso é um ideal inatingível. Mas você também não precisa de se comportar de forma completamente irracional quase sempre, Então, tente ser cada vez mais racional. A sua vida vai ficar muito melhor, muito mais fácil e também para as pessoas que vão conviver com vocês. Porque já falamos até sobre isso, vou deixar no videozinho aqui em cima. Como ser mais racional? É muito mais fácil, muito mais agradável conviver com uma pessoa mais racional do que conviver com uma pessoa irracional. Uma pessoa que tem comportamentos irracionais, ela é muito imprevisível, ela é estourada, sem autocontrole. É muito difícil conviver com alguém assim. Então, usando recomendações da filosofia estoica, nós podemos minimizar as nossas irracionalidades e ficando cada vez mais racionais. Consequentemente, vai ser muito mais fácil das pessoas conviverem com a gente e também da gente conviver com a gente mesmo. Porque eu não sei vocês, mas eu fico com muita raiva quando eu me pego tendo algum comportamento irracional que me prejudica, ou pior, que prejudica outras pessoas. Já no começo do livro, o autor toca num ponto que eu acho que é muito importante para o estoicismo, que são os nossos julgamentos. Muitas vezes nós temos julgamentos completamente equivocados e esses julgamentos nos trazem às vezes angústias. Vou dar um exemplo aqui. Você está com um amigo seu caminhando e ele sem querer pisa no seu pé. Você percebe claramente que foi sem querer, mas te causou dor. Tudo bem, sem problema. Seu julgamento foi um ato dele que ele não teve culpa, foi sem querer. Então, beleza, causou dor, mas ele não teve culpa. Agora, se o seu colega vira para o seu lado, olhando no seu olho, pisa com força no seu pé, gerando a mesma dor, o seu julgamento vai ser diferente e isso vai fazer com que você tenha outro tipo de reação. Nesse caso faz sentido, porque seu julgamento certamente é adequado. Mas muitas vezes nós temos julgamentos incorretos, nós temos interpretações incorretas sobre comportamentos de outras pessoas e isso nos traz angústias. Você, por exemplo, conversa com a sua mãe, ela fala algo que te machuca, ou você conversa com a sua esposa, com seu amigo, aí eles falam algo que te machuca, mas às vezes eles não fazem a menor ideia que aquilo te machuca, que aquilo é ruim para você. E a sua interpretação é, tal pessoa falou isso para me machucar, tal pessoa fez isso para me machucar. Então, muitas vezes, você está completamente equivocado no seu julgamento e na sua interpretação sobre algo que aconteceu. Isso te traz sofrimento e algumas ideias da filosofia estoica nos ajudam a minimizar esse tipo de julgamento equivocado. Note que geralmente não são as coisas que nos machucam, mas sim as interpretações que nós temos sobre as coisas, sobre os acontecimentos. Então, se algo aconteceu e a sua interpretação está incorreta e ela te traz sofrimento, você está sofrendo de forma completamente desnecessária. E usando ideias estoicas, você pode minimizar esses equívocos na hora de fazer interpretações e julgamentos de acontecimentos da sua vida. Então, dos capítulos 1 até o 12, tem reflexões estoicas sobre julgamentos, desejos, morte,
adversidade, riqueza e prazer, virtude, relação com outros, emoção. Tem várias reflexões sobre esses temas que estão relacionados à natureza humana. E no capítulo 13, que é o último capítulo do livro, o autor coloca reflexões e críticas ao próprio estoicismo, com respostas do próprio autor a essas críticas que são feitas ao estoicismo. Já fizemos um vídeo sobre um livro estoico aqui no canal, vou deixar aqui em cima para vocês, e vou criar uma playlist sobre estoicismo que também vou deixar aqui em cima para vocês, tá bom? Então, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like ou dislike e deixar nos comentários. Vocês conhecem o estoicismo? Quais os problemas que vocês veem na filosofia estoica? Vocês já leram algum livro sobre estoicismo? Comenta aqui, por favor, tá joia? Gente, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau pra vocês. Olá pessoal, hoje a gente vai falar desse livrinho aqui, ó, Ser Estoico, Eterno Aprendiz, Práticas e Ensinamentos Filosóficos do Ward Farnsworth. Será que é isso? Será que é isso mesmo? Ward Farnsworth. O nome é esse aqui, ó. Eu vou conferir para ver como é que pronuncia isso.